Olá, o Amigo Animal está começando e hoje a gente quer contar algumas histórias para vocês. Eu gosto muito de conversar com vocês sobre a rotina, o dia a dia da proteção animal. Então a gente quer contar uma história de um animal que foi devolvido por um problema comportamental, né? Essa rotina é algo que a gente nunca espera, graças a Deus aqui no Instituto é raro, mas existe. Quando existe, a vida da gente vira de cabeça para baixo. E uma outra história de uma apreensão da Polícia Ambiental, e onde a gente quer abordar com vocês um assunto muito comum entre os órgãos de proteção animal. Vamos lá? Hoje eu estou aqui do lado da Priscila, educadora canina, que, conforme a gente falou no programa passado, vai estar dando dicas para a gente sobre comportamento animal. E hoje eu quero falar de um comportamento que eu considero muito perigoso, é o medo. Já existe comprovação científica de que o medo, às vezes, é passado da mãe para o filhote através do DNA. A gente achava que o animal tinha medo só por causa de alguma coisa que aconteceu com ele. No entanto, não. Existe animal que já nasce medroso, porque ele recebeu isso do DNA da mãe. Eu, particularmente, já vivi isso com algumas ninhadas. E a gente quer conversar com a Priscila. Priscila, mais uma vez, obrigada por estar aqui. Obrigada, eu que agradeço o espaço. A gente quer falar com você, Priscila, sobre a canela. A história da canela é meio conturbada. A canela foi doada no ano passado. E já em outubro do ano passado, a gente já havia recebido uma informação da antiga tutora de que a canela tinha umas reações meio estranhas, né? Que, segundo a tutora, ela mordia, ela atacava. E depois a gente deu várias orientações, até que agora, no mês passado, ela voltou a entrar em contato com o histórico de que ela havia mordido as filhas, havia mordido um vizinho, havia mordido, enfim. A gente trouxe, é claro que nós pegamos, nós já mudamos o nome dela, né? Hoje ela se chama Canela. É importante que se mude o nome, porque se houve algum passado negativo, a gente quer que esqueça, inclusive, do nome que ela tinha. Então, a gente não está afirmando que houve, mas, se houve, a gente quer que ele esqueça. Então, a gente começou a estudar o comportamento da Canela. Realmente, ela é uma cachorra que entra em pânico. A gente acredita que houve um equívoco no manejo dela, né, por falta de conhecimento, pelo tamanho das unhas dela e pelo histórico de que ela atacava homens, principalmente, a gente acha que evitavam de sair com ela na rua, né, e qualquer movimento mais forte que a gente faz, ela entra em pânico e treme muito, ela até faz xixi. Então, a Priscila vai falar um pouquinho sobre o que significa o medo na vida de um cão, né? E de que forma a gente pode amenizar isso. A gente não pode dizer que isso vai se resolver. O cão não vai se tornar um cão corajoso, mas de que forma a gente pode amenizar isso para que, no momento de medo extremo, ele não ataque, como a Canela faz de vez em quando, né? Com certeza, você falou certo, né? Existem vários tipos de medo, né? Existe esse que você falou, que vem da mãezinha, né? Ali do DNA, às vezes a mãezinha que era de rua passou por algum trauma, né? Alguns maus tratos, então passa para os filhotinhos, né? É muito triste, mas acontece. Então toda ninhada é bem provável que nasça com esse medo, né? Tem também a falta de socialização, né? Daquela janela que o veterinário pede para não sair na rua, né? Por conta da vacinação. Então a pessoa deixa o cachorrinho numa bolha, não leva nem no colo, nem no carro, né? Que eu sempre aconselho, inclusive. Então essa janela é muito importante porque é a janela que está com a vacinação, né? Está vacinando, então é muito importante para sair também, né? É a janela da socialização, isso, né? Que se chama. Que é aquele período, gente, de quando é um bebê, é o período de vacinação. Então, a orientação é a antiga.
Não misture seu cachorro com ninguém, o cachorro não pode sair de casa. Então, você previne a saúde do seu cachorro e você bagunça a cabeça dele. Então, a gente fala diferente. Olha, se você tem, sua vizinha tem um cachorro vacinado, se no seu prédio os cachorros estão saudáveis, desce com ela ali no prédio para brincar, não tem problema nenhum. O que a gente fala não é para levar esse cachorro para passear na praia, que você não sabe quais são os animais que passaram lá, se estão doentes ou não. Mas é muito importante essa socialização nesse período do 2º ao 4º mês, se não me engano, é isso, Priscila? Isso, basicamente isso, né? Tem uma janela, né? Basicamente do 2º ao 4º, ao 5º, né? Mas antes de você adotar, antes de você pegar, é importante ter essa... Nem que você leve no colo, leva para outros lugares, assim, casas de familiar, que tem o cachorrinho ali que você sabe que é vacinado, né? Então, isso é muito importante, porque depois pode dar problemas comportamentais, né? Então, você cuidou da saúde, que é muito fundamental, óbvio, mas o comportamento também influi bastante, né? E aí tem também situações de traumas, né? Maus tratos, né? Que o cão sofreu, a gente não sabe, né? Ela foi resgatada, né? É o histórico que a gente não sabe, né? Uma incógnita dos animais que são resgatados. Sim, então, às vezes a gente não tem muito conhecimento do histórico, né? O histórico meio bagunçado, ou então veio da rua e a gente realmente não tem como saber. Então, provavelmente, esses cães sofreram maus tratos, né? Teve ali alguns traumas, e isso é muito complicado, né? Porque são emoções ali que ficaram, né? Nos cãezinhos, né? Nesses animais. Então, a gente tem que saber lidar para poder melhorar isso, né? Como você falou, não tem tratamento, mas tem como melhorar. Gente, vocês estão vendo que ela está rosnando. Ela está rosnando para o Alê, que é o câmera que... ela já tá com... É normal terem medo da câmera, é normal, todos têm. Mas ela já tentou pegar o Alê, ela já tentou, por medo, ela simplesmente dá um pique e vai pula. É só falar, não! Ela morre de medo e volta imediatamente. Ela é extremamente obediente. Mas algum gatilho ela tem que dá esse negócio nela, principalmente com homens, né? Sim, a gente tem que entender que às vezes o cão ele associou algo negativo, né? Então, se foi com um homem que ela tem mais medo, provavelmente foi com algum homem que não teve um relacionamento saudável, né? Não digo nem bater, que a gente não tem como saber, mas não teve um relacionamento saudável, porque brigou, porque bateu, né? E então ela gritou, então ela associou coisas negativas e isso traumatiza o cãozinho, né? Eles são muito sensíveis e tem cães que são mais ainda, né? E aí, Priscila, tudo bem, você teve um caso assim, um animal que foi devolvido por causa desse comportamento. Uma menina dócil, que a gente percebe ela quando está aqui no colo do Renan, com as outras pessoas, ela é apaixonante. Né? De que forma uma pessoa que tem um cachorrinho assim medroso pode se comportar e deve se comportar para que você amenize esses sintomas e amenize esses traumas que quase, com certeza, a gente sabe que ela tem. Ela carrega com ela, né? Sim, com certeza. Isso é muito importante a gente saber, né, o por trás, né, do que causa medo nela, né, o gatilho, como você falou. Então, por exemplo, ela com medo, os cães com medo, reativos, que seja, eles estão estressados, né? Então eles estão cheios ali de hormônios, né? Eles estão sempre tensos, não relaxam, né? Então eles estão com hormônios ali do estresse, né, que é a cortisona. Então o que a gente faz? A gente tenta elevar os hormônios do bem-estar, né, que é a ocitocina, endorfina, serotonina, né? Não nada, filha. E aí a gente tenta elevar esses hormônios do bem-estar. Então, como a gente pode fazer isso? Aí que tá, né? A gente tem que colocar em prática alguns comportamentos, né? Alguns treinos com eles, né? Então, a gente leva o bem-estar deles, suprindo as necessidades básicas, né? Como roer, cavar, coisas que eles gostam, que nem agora a gente foi dar uma voltinha, a gente já percebeu como ela voltou mais relaxada, né? Poder proporcionar esses momentos de prazer para eles, né? E perceber se ela realmente quer esse momento, se ela gosta, né? Eu vou sempre te interromper porque para engatar nessa tua frase. Existem cães que ela tem pânico de ir na rua, ele não vai na rua de jeito nenhum porque a rua é pior para ele. Não é pior, é uma passagem emocional que eles têm que superar, né? De que forma a pessoa pode começar a levar esse animal na rua para que ele entenda que isso é uma forma de bem-estar para ela?
Inclusive, esse assunto é muito interessante, né? Eu estou com uma aluna, a Tica, ela é bem medrosa com rua e provavelmente ela veio com traumas assim lá já desde a mãezinha, né? Desde filhote. Então, o que acontece? A gente tem que fazer isso que eu estou falando, né? A gente tem que tentar elevar o bem-estar dela dentro de casa, primeiramente, para ir generalizando, né? E ir avançando aos poucos. Não colocar ela na rua já e ela morrendo de medo, né? De que forma você leva esse bem-estar? Então, a gente tem que fazer isso dentro de casa primeiro, né? Como eu falei, suprindo as necessidades básicas, fazendo associações positivas, né? Com barulho, dessensibilizando algumas coisas, algumas pessoas. Então, por exemplo, a presença de alguma certa pessoa, por exemplo, ele está aqui, que ela está com medo, ela está ganhando petisquinho, ela tem algum roedor para roer, algum mordedor. Para associar a imagem do Alê com a presença dele, né? Que está tudo bem. Presente, ela vai ganhar petisco. A gente sempre, claro, respeitando os limites deles, né? A gente não avançando, a gente pede para as pessoas, ela tem medo, né? Então não chega muito perto, né? Deixa ela criança agarrando, né? Com certeza, isso nem se fala, né? Então a gente vai aumentando assim gradativamente, né, o bem-estar deles e avançando aos pouquinhos e criando associações positivas, porque tem cachorro que às vezes na rua com medo, ele não quer nem petisco, ele não quer mais nada, entendeu? Então a gente tem que ir avançando, né, e melhorando aos pouquinhos, entendeu? E saindo também. No caso dela, a gente percebeu que ela gosta de sair. Né? É que eu acredito, até porque pelo tamanho das unhas dela, enormes, que se evitavam, não levavam mais para sair, porque ela, por medo, devia pular em cima das pessoas. E como uma pessoa não sabe como lidar com isso, né, evitou sair com o animal. Né? Às vezes, até por comodidade, não vou sair que eu vou me estressar. Né? Bem isso. Mas, e você acha que, em que nível a gente pode dizer que a canela está? A canela é um animal que poderia ser adotada por uma pessoa que mora sozinha, por um casal de adultos. Eu não falo nem que tenha criança em casa, porque a criança é incontrolável. Né? Então, por um casal de adultos, que não fique muita gritaria, muita agitação. Qual é o perfil de pessoas para adotar uma cachorrinha pequena e jovem como a Canela? Então, eu creio que são perfis que entenda, né, a personalidade dela, esse medo dela, e vai avançando aos poucos. Então, por exemplo, a pessoa que fala muito alto ou que quer, sei lá, gritar, né? Tem uma família, às vezes, que é mais agitada, né? Então, pode ser que ela se sinta um pouco ameaçada, né? Mas tudo respeitando os limites dela. Né? Então, avançando aos pouquinhos, né? No sentido de manuseio. Né? Tem cachorro que não gosta de ser abraçado, não gosta de ser beijado. Né? Então, a gente tem que respeitar o espaço deles. Assim como nós. Tem gente que não gosta de abraço, tem gente que odeia que mexa no cabelo, outros adoram que mexa. Então, é o temperamento. E outra coisa que eu percebo, as pessoas, quando chegam aqui, você conheceu ela hoje. Então, ela já tudo bem, já se chegou. Uma outra senhora que esteve aqui para levar os cachorros para passear, viu, gente, que tem esse projeto aqui, levou ela para passear na rua e se apaixonou, né? Ali ela lambeu o rosto dela. Então, assim, é a energia da gente também que influi muito, né? Uma pessoa calma, não faz muito movimentos bruscos, né? Essa Tica que eu estou adestrando, quando eu chego lá, eu sento, eu deixo ela se aproximar, eu não avanço, né, o espaço dela, não quero pegar ela de qualquer jeito, né? Eu deixo ela vir, né? E é muito legal a gente ver essa evolução, né? Porque na segunda aula ela já veio até mim, né? E eu fiquei muito feliz, né? Porque a gente vê uma evolução, né? Gradual, né? Aos pouquinhos, com respeito, com amor. Então isso é muito importante a gente entender, né? Sobre linguagem corporal também, né? Se o cão ele está desconfortável, ele demonstra sinais, né? De desconforto. São sinais bem sutis que a gente vai aprendendo, né? E conhecendo o animal. Porque eles demonstram esses sinais, né? Olha, tá avançando muito, chega para lá, e às vezes, muitas vezes a gente não percebe. Crianças, né, que agarram. Então, poxa, é a mesma coisa a gente, né? Que nem você falou. Não mexe no meu cabelo. Aí a pessoa insiste, aí você vai ter uma hora que você vai gritar, você vai, né, pedir para sair para lá, mais ou menos isso, entendeu? E uma coisa que a gente quer dizer para vocês é assim, a Priscila, ela é uma pessoa super experiente e todo animal adotado aqui no Instituto Viva Bicho, a Priscila dá uma consultoria gratuita, né? Orientação, que já animais adotados já entraram em contato com a Priscila e a Priscila já está orientando sobre comportamento animal. Então, quem está nos assistindo, que tem interesse na Canela, a gente vai optar
Não que ela não se dê com outros cães, não é nada disso, mas a gente vai optar que ela seja filha única, a gente vai optar que seja casa sem crianças, que só tenham adultos, e que seja uma casa tranquila, que uma rotina monótona, né, que a gente costuma dizer, que é aquelas casas que têm aquela rotina mais tranquila, mais calma, aquelas pessoas que têm horário para tudo. Então, é bem o perfil da Canela, tá bom? Aí você pode entrar em contato com o setor de adoção aqui do Instituto Viva Bicho, que é o 996105629, e fala: eu tenho interesse na Canela. A gente vai enviar por Zap um questionário para você, que você vai responder para a gente no mesmo Zap, e aí a gente agenda uma visita, tá bom? Espero que vocês tenham gostado das dicas da Priscila. Intervalinho, a gente volta já já. Agora eu quero contar para vocês uma história que a gente decidiu fazer o programa de histórias, né? Uma história que aconteceu há uns 10 dias aqui com a gente. Nós recebemos um pedido, uma solicitação da Polícia Ambiental com a sede em Cubatão. Existe a Polícia Ambiental com sede no Guarujá, a Polícia Ambiental com sede em Cubatão. A de Cubatão atende uma determinada região, várias cidades, e a do Guarujá, outro grupo de cidades. A Polícia Ambiental de Cubatão atende a região de São Vicente também, atende uma região que inclui a cidade de São Vicente. E eles resolveram entrar em contato com a gente, super preocupados, porque eles foram apurar uma denúncia de maus tratos, e isso é uma rotina. E quando eles chegam no local, eles se deparam com uma situação desesperadora de animais magérrimos, passando fome, passando necessidade, numa família absolutamente desestruturada, e já haviam pedido para outros lugares o resgate desses animais e acabaram também pedindo para a gente. Eu imagino, a gente critica muito, às vezes, a ação da fiscalização da Polícia Ambiental, e eu me incluo nisso, já fiz muito isso. No entanto, quando eles vão no lugar, eles não conseguem resolver o problema. Pois não, minha senhora, eu vou lá, vou pegar todos, vou levar para minha casa e assunto resolvido. Eles precisam de um espaço onde deixar os animais. E aí, que espaço é esse? Quem pode recolher esses animais? Os centros de zoonose, em hipótese alguma, estão completamente lotados e muitos deles não dão o atendimento digno para esses animais, né? Então, é tirar de um problema para enfiar no outro. Então, a gente fica com raiva no momento porque quer que aquele problema seja solucionado. Então, muitas vezes, a Polícia Ambiental não tem como resolver. Quando nós vimos a situação, a nossa preocupação não era com os animais de raça, porque os animais de raça, em uma semana, se doa. Era com aquele animal que é o de maior preconceito, conforme vocês já vão olhar aí, que é o famoso cão caramelo, porte médio, não é bebê, amarrado na corrente, e é aí que surge o grande problema de todas as entidades de proteção animal, dos centros de zoonose que não fazem nenhum trabalho de conscientização da população, só se preocupam com zoonose, não estão nem aí em doar os animais que estão lá dentro, não tem critério nas adoções. Então, é assim, é um embaralhado de ações ou de omissões que fazem com que os animais ou acabem ficando no mesmo lugar de onde foi apurada a denúncia. Nesse caso, o que veio na nossa cabeça? É óbvio que os dois animaizinhos shih tzus que vocês vão ver, ou malteses, eu nem sei se são tão parecidos, na hora, cada um vai pegar um, vão querer. Agora, aquele amarelo, o que vão fazer com ele? Tirar daquela casa e enfiar em outra? Na corrente também, porque o cachorro estava assim, apavorado de medo. Ao ponto de, quando chegou aqui, os policiais estavam apreensivos que a gente colocasse a mão. Ele estava em pânico, gente. Sabe lá quantos anos ele estava vivendo naquela corrente, né? Eu estou aqui do lado da doutora Natália. A doutora Natália é médica veterinária aqui do Instituto Viva Bicho, com larga experiência em medicina veterinária de abrigo, que é uma nova cadeira
da medicina veterinária, que pode ser chamada de medicina veterinária de abrigo, como medicina veterinária do coletivo, que é aquela medicina veterinária que cuida de vários animais concentrados num só local, totalmente diferente da medicina veterinária de uma clínica que atende um cachorrinho, porque a pessoa tem um ou dois. A aproximação, as medicações, é tudo diferente, gente. A abordagem é totalmente diferente. E a doutora Natália veio de uma outra ONG, né, com a mesma problemática. Por que as entidades estão todas lotadas? Porque as entidades estão lotadas de animais, principalmente pretos e caramelos, né, Natália? É o nosso maior número de animais, tanto filhote quanto adulto. E o que acontece muitas vezes é que esses animais eles vêm doentes. E aí, até a gente tratar, até a gente preparar, eles já cresceram. E aí eles não são animais atrativos para adoção, porque as pessoas não querem. Eles querem os bonitinhos, né? Os branquinhos, os peludinhos. E aí os caramelos, os pequenininhos. E aí os caramelos pretos, até aqueles estopinhas que a gente chama, né? Que também são característicos dos vira-latas mesmo. As pessoas não querem, não têm interesse. E aí a gente fica com os abrigos lotados. Então, gente, assim, como a doutora falou, existe, não é uma crítica, mas existe um preconceito, sim, muito grande contra animais caramelos e animais pretos. Com o animal caramelo é uma coisa muito típica de brasileiro, né? As pessoas acham que o caramelo, ele é vira-lata demais, ele é muito comum. E aí as ONGs, os centros de zoonose, os órgãos de bem-estar animal ficam lotados de animais de porte médio e animais caramelos, animais pretos. Assim como o que a doutora falou, quando eles são resgatados, eles chegam doentes. Então, é sarna, é fungo, isso leva 1, 2 meses para tratar. Nesse 1, 2 meses, eles já atingiram 4 meses. Aí as pessoas já não querem mais, porque querem os pequenininhos. Então, essa é uma problemática que só vai se resolver com uma mudança cultural. Né, doutora? O que é isso? É você entender que, primeiro, adotar por tamanho, adotar cachorro por centímetro, não é garantia de que você não vai ter problema na sua casa. Né? Exatamente. São animais que a gente não tem histórico, né? Então, eles chegam todos pequenininhos, às vezes, bonitinhos, fofinhos, e eles podem mudar. A partir dos 3, 4 meses, eles já começam a mudar. E aí, eles querem saber, vai ficar grande, vai ficar pequeno, morde, não morde? Não tem, gente, não tem como a gente saber. Tudo depende de como esse animal vai ser acolhido, de como ele vai ser tratado, de como ele vai ser cuidado. E aí, que vai formar o caráter daquele animal também. Então, não é uma característica porque ele é pequenininho, ele não morde, porque ele é grande, ele vai morder. Não, não é. A gente precisa que as pessoas tenham uma conscientização disso. Até porque, por exemplo, esses animais aqui, eles não são muito chegados em criança, não. Aí as pessoas querem adotar porque é pequenininho. É muito comum a gente ter... Olha, mordeu meu filho. Olha, mordeu meu sobrinho. Porque eles não têm muita paciência com criança. Então, uma das coisas que é obrigação da gente que trabalha com animais é falar, não escolha por tamanho, escolha por temperamento. Isso é uma característica muito típica do brasileiro. Na Europa, nos Estados Unidos, eles não estão nem aí para tamanho de cachorro. Eles querem ou um cachorro que seja agitado para correr com eles, porque a pessoa é atleta, ou eles querem um cachorro mais calmo, porque vai conviver com os pais que já são idosos. Mas, assim, eles chegam lá, gente, eu presenciei isso, eles chegam lá com labrador. Ninguém está ligando se o cachorro é grande ou pequeno, porque é o temperamento do cachorro. Então, eu particularmente fico muito irritada quando as pessoas chegam para mim e falam assim, você tem cachorro para apartamento? O que é cachorro para apartamento, gente? Cachorro para apartamento, ele tem 4 patas, um focinho, 2 orelhas. E para mim, esse é e late. Esse é cachorro para apartamento. Agora, como é a sua vida? Você leva uma vida agitada? Você é uma pessoa mais tranquilona, de ficar em casa na boa? Aí a gente tem o cachorro para você. Mas a gente não consegue medir o cachorro para se adequar ao tamanho que você quer. É do tamanho de uma cadeira, do tamanho de um sofá, não é um objeto. Então a gente não consegue doar um cachorro pensando dessa forma. E por isso
esse desabafo. As ONGs estão completamente lotadas com as imagens que vocês estão vendo aí. São as imagens de animais do Instituto Viva Bicho, são animais da ONG Patinhas que Brilham, que é uma ONG aqui em Santos, que faz um trabalho imenso também de resgate de animais. E no que isso prejudica? Tanto a ONG Patinhas que Brilham, quanto a ONG, o Instituto Viva Bicho, pararam de resgatar animais. Não cabe mais. A gente recebe de 20 a 30 pedidos por dia. Não cabem mais animais. As ONGs estão lotadas. Por quê? Lotadas de cães pretos e caramelos. Enquanto não saírem esses animais daqui, a gente não consegue salvar mais uma vida, dar mais uma oportunidade. A doutora mesmo fica desesperada, né, doutora, de ver que eles são lindos, maravilhosos, meigos, mas eles são porte médio, tem 15 quilos, e aí ninguém quer, nem olham para eles, né? Eles não olham, eles vêm a procurar, não, mas esse não, esse eu não quero, ai, preto, ai, caramelo, ai, não, grande. Não querem. Eles querem o filhotinho, fofinho, bonitinho. Que não que sejam feios, eles não são feios, mas eles não são cães atrativos para o público. Nós vamos fazer um evento de adoção. E nesse evento de adoção a gente vai levar praticamente só caramelos. A gente já sabe, já está aguardando que voltem quase todos. Porque as pessoas querem branquinho, o bege clarinho, mescladinho, marrom, chocolate. Agora o caramelo e o preto, gente, é complicado. A gente torce demais por eles e a gente sente quando volta com eles para casa, que às vezes já foram 4, 5 eventos. Por enquanto, essas 2 meninas ainda nem foram castradas. Elas estão fazendo exame e não existe fila de espera, não existe nada. Elas não serão doadas por enquanto. Mas o caramelo está pronto. Quem quiser vê-lo, é só nos avisar que a gente traz para você. Tá bom? Um beijão e um bom fim de semana.